Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAN, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Maria Fabiana Damasio Passos. Vamos revisitar a formação básica e superior de nossa convidada, conhecer suas atividades na Fundação Oswaldo Cruz e suas produções durante a pandemia da Covid-19. A nossa convidada é graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, onde também obteve um mestrado em Psicologia. Obteve seu doutorado em Psicologia Social do Trabalho e Organizações pela Universidade de Brasília. Tem experiência na área de psicologia em várias instituições e, desde 2012, está no quadro da Fiocruz, onde exerceu várias funções importantes. Foi diretora da Escola Fiocruz de Governo de 2012 a 2017, atuando também como docente do mestrado em Políticas Públicas em Saúde e no mestrado profissional em Saúde da Família. Coordena o grupo de pesquisa População e Situação de Rua, Políticas, Dispositivos e Ações. Tem produção científica em revistas especializadas, capítulos de livros e livros. Atualmente é a diretora da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, da Unidade de Brasília. Muito obrigado, professora Maria Fabiana Damasio Passos, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação básica e superior e as experiências profissionais anteriores a 2012, quando ingressou na Fundação Oswaldo Cruz. Eu quero primeiro te agradecer aqui imensamente pelo convite, né, por estar aqui com o senhor nesse programa tão importante, né, que tem promovido discussões relevantes para pensarmos o futuro do nosso país, né? Então, eu queria deixar esse destaque, parabenizar o senhor por todo o trabalho e dizer que é com grande satisfação e uma grande honra de poder participar aqui dessa entrevista. Então, revisitando aqui, eu também te agradeço por esse exercício de retomar a minha trajetória, né, um exercício para mim que é sempre necessário, né, para a gente seguir percorrendo o nosso futuro, dizendo que eu me graduei na UFBA, né, eu venho de uma trajetória, primeiro de educação básica, passando por escolas particulares, depois eu tive a oportunidade de estudar na UFBA, minha instituição, que eu chamo de mãe, né, assim, foi a minha instituição que me acolheu, e eu digo sempre que a UFBA foi uma universidade que, para além da questão técnica, né, para além da formação em psicologia, foi uma escola de vida, né, assim, lá eu passei praticamente 7 anos entre graduação e mestrado, né, e uma das grandes oportunidades que eu tive lá foi exatamente de poder afirmar, né, de poder vivenciar a afirmação das políticas educacionais e do reforço à ciência e à tecnologia. E eu estudei na década de 90,
né? Então, foi exatamente num período, uma das decisões que eu tomei a partir da experiência na UFBA foi o de passar por programas de iniciação científica. Então, eu tive a oportunidade de passar por praticamente dos meus 5 anos de graduação, 3 foram dedicados aos programas de iniciação científica, o que me fez reconhecer a necessidade das evidências científicas, da ciência, para a construção do conhecimento, no caso da área que eu tinha escolhido, psicologia, em especial psicologia do trabalho. E a outra questão também que eu aprendi muito na UFBA foi essa interlocução da teoria com a prática, né, de poder buscar experiências de estágio, de poder vivenciar e passar por diversos campos, né, de atuação, e eu digo que esse foi um ponto que enriqueceu muito o meu processo formativo, né? Então, lá tive grandes mestres, né, e pude acompanhar toda essa discussão da psicologia enquanto ciência, né, de poder participar da discussão dessa afirmação e de poder ter contato, o que depois me fez vir fazer o doutorado na UNB, de poder ter contato com referências também do campo da psicologia social e do trabalho, do campo da avaliação psicológica, à época era a área também, eu me dediquei muito à área de avaliação psicológica, então eu vim fazer o doutorado aqui, na época, nesse campo, né? Aí, sobre as minhas experiências profissionais, uma que eu gostaria de destacar toda a minha trajetória foi focada, né, na psicologia social e do trabalho, e com foco na saúde mental e trabalho, né, fazendo avaliação de pessoas, em especial avaliação de saúde ocupacional, e também paralelo, e aí eu vejo que em função da minha trajetória e da minha dedicação à educação, né, assim, eu reforço, acabei participando de processos formativos e processo formativo de psicólogos, né, e psicólogas na Bahia, e lá eu trabalhei nesse campo por 9 anos, né, buscando fazer essa interlocução da experiência com a reflexão crítica, problematizadora, reflexiva e de reconhecimento da trajetória, né, da importância de você construir percursos e reconhecer o sentido e significado dos percursos que a gente vai fazendo, né. Então, depois disso, foi quando eu vim para a Fiocruz, né, então, eu fui trabalhando em graduação, onde também eu tive a oportunidade de lidar com as políticas educacionais, né, e aí depois foi quando eu vim para a Fiocruz. Muito bom. Professora Fabiana, durante 5 anos dirigiu a Escola de Governo Fiocruz. Poderia ressaltar a importância dessa escola na formação de recursos humanos para a área de saúde? Professor Isaac, antes de falar especificamente da minha experiência, eu não tenho como não deixar de registrar a importância dessa decisão, assim, dessa oportunidade que eu tive de ingressar na Fiocruz, né, e que, como eu falei, assim, a gente tem as escolas formais, né, mas as instituições por onde a gente passa também nos ensinam muito e se tornam, né, os nossos grandes espaços de aprendizado e de troca, e a Fiocruz foi uma instituição que, assim, eu acabei me vinculando bastante e apostando no projeto e nos princípios defendidos pela Fiocruz, né, então foi na Fiocruz que eu pude aprofundar e hoje vim me dedicando, assim, à agenda do Sistema Único de Saúde, do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, né, então, e das políticas públicas em saúde e sociais, né, e agora, como a gente pôde observar, e durante toda a Covid, pela defesa da vida, né. Então, quando eu cheguei na Fiocruz, eu cheguei para trabalhar como analista de gestão de ensino, porque a escola estava em processos de implantação, a escola aqui no Distrito Federal, a unidade da Fiocruz em Brasília tem 45 anos, né, em função da articulação
e da presença política da Fiocruz em Brasília e da articulação com os poderes públicos, né, então com o executivo, legislativo, judiciário, e a escola de governo ela foi crescendo em função das demandas que nós recebíamos ainda para cursos isolados aqui, né, seja no campo de direito sanitário, alimentação e nutrição, vigilância sanitária. Então, a partir dessa experiência, foi que, por meio da decisão do Conselho Deliberativo da Fiocruz, de garantir o reforço ao sistema integrado Fiocruz, a expansão nacional da Fiocruz, que a escola aqui foi implantada, né? Então, a escola está completando 11 anos, e eu cheguei aqui, a escola tinha 1 ano, né, de existência ali, foi exatamente após a aprovação do Conselho Deliberativo, e que tinha exatamente como objetivo, porque no processo de expansão nacional da Fiocruz, a gente tem como referência a necessidade também de buscarmos construção de articulação com a realidade local e de como nós contribuímos para o desenvolvimento da realidade local, do território onde nós estamos inseridos, né? Então, foi a partir daí que a escola se instalou, né? E a escola de governo, por concepção, existem muitas, né, vinculadas aos diversos órgãos públicos, e ela tem, por definição, a formação de agentes públicos. Então, o projeto de escola de governo aqui era como nós poderíamos reforçar a formação de trabalhadores e trabalhadoras para o SUS e de quem atua diretamente com as políticas sociais também, né? Então, era essa articulação de como é que a gente pode reforçar a governança em saúde, né? Então, foi com esse espírito que a nossa escola foi criada aqui. Então, à época, o Gerson Pena era o diretor da unidade e me convidou para assumir a direção da escola, né, onde eu pude ficar com 5 anos e pude ver uma escola florescer, né, florescer com princípios da reflexão, né, da crítica e da proposição para o fortalecimento das políticas de saúde e defesa do direito universal à saúde, né, de como os nossos estudantes, então nós recebemos aqui, começamos com um mestrado, né, não começamos com cursos isolados, como eu falei, né, os cursos que nós já tínhamos anteriormente, o curso de alimentação e nutrição, direito de vigilância sanitária, e a partir daí o corpo docente se mobilizou para a organização de estratégias mais integradas, que foi a primeira oferta que nós fizemos, foi a do mestrado em políticas públicas em saúde, seguida da especialização, em paralelo à especialização em saúde coletiva. Então, nós já tínhamos 2 níveis de formação, que era o mestrado e a especialização, e a gente sempre se colocou como desafio a possibilidade de expansão, e foi quando nós instalamos o nosso núcleo de educação à distância, e além do núcleo de educação à distância, nós seguimos também com a implantação da nossa residência. E hoje nós temos uma residência aqui funcionando, são 5 residências, né, hoje, e nós formamos, né, reforçamos a integração ensino-serviço-comunidade, né, a residência, em essência, trabalha com essa perspectiva, e essa tem sido, na verdade, a natureza das nossas formações, né, de fazer essa integração, de olhar para os gargalos, olhar para as questões presentes no território e de como a gente pode construir no espaço de sala de aula um espaço dialógico de proposição nessa direção. Eu quero também dar um destaque, professor Isaac, que a vocação da nossa unidade, da Fiocruz Brasília, uma das vocações é a educação, né? A gente vem cada vez mais, e além da escola de governo, eu ainda, na direção da escola, comecei aqui a fazer a interlocução com a Universidade Aberta do SUS. Então, hoje, a nossa escola, somando a Universidade Aberta do SUS, né, considerando, eu vou falar aqui das especificidades das duas, então, hoje, a escola que tinha, né, os cursos isolados, geralmente com turmas de 30 trabalhadores e trabalhadoras, e eu gosto de reforçar, né, essa ideia do trabalhador, porque a nossa escola é uma escola aberta e também direcionada, né, prioritariamente direcionada para trabalhadores e trabalhadoras, mas nós também recebemos estudantes de educação básica,
né, para projetos vinculados a toda a Fiocruz, né, e discussão da ciência e da articulação da ciência com a atenção básica. E, além disso, nós temos, então, hoje, por exemplo, na escola, somando o nosso núcleo de educação à distância e todas as ofertas presenciais que nós temos, a gente tem em torno de 90 mil estudantes aqui, né, foi o nosso número, o número que nós fechamos em 2020, e na Universidade Aberta do SUS, né, que é uma rede de 35 universidades também, reforçando a atenção primária em todo o território, mas também, e reforçando as outras agendas de políticas de saúde, a gente tem em torno de 1.600.000 trabalhadores e trabalhadoras do SUS aqui, né? Então, a natureza da nossa unidade, né, a vocação, uma das vocações, digamos assim, um dos eixos de atuação tem sido a educação, né, com essa perspectiva de trabalhar educação e comunicação nas políticas públicas, de seguir discutindo direitos humanos, equidade em saúde e a agenda da promoção de territórios saudáveis e sustentáveis e a da vigilância, né, vigilância em saúde, considerando gestão de emergências e vigilância popular em saúde e atenção primária, como eu havia falado. Muito bom. Gostaria de registrar, professora Fabiana, fazer 2 registros, né? O primeiro é essa colaboração da Fiocruz Brasília, né, com a Universidade de Brasília, né? Nós promovemos um curso em parceria de inteligência do futuro entre a UNB e a Fiocruz Brasília. E o registro é que a Fiocruz Brasília é parceira aqui do nosso movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Professora... Em tempos presenciais, professor, ainda me lembro de todos os eventos que vocês fizeram aqui. Exatamente. Conosco, né? E uma série de eventos feitos nesse templo da ciência, que é a Fiocruz como um todo, e a Fiocruz Brasília em particular. A professora Fabiana atualmente é a diretora da Fiocruz Brasília, né, que fica localizada no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. Poderia ressaltar a importância da Fiocruz Brasília no sistema Fiocruz e destacar as interações com a Universidade de Brasília? O senhor já apresentou uma importante interação aqui com a Universidade de Brasília, né, professor? E eu quero reforçar que a interação da UNB com a Fiocruz, ela é histórica, né? Então, assim, histórica desde a participação de colegas nossos, como o professor Carlos Morel, né, que atuou na UNB, né, esteve aqui conosco e reiterou a importância dessa articulação. Então, essa articulação de longa data, né, e o processo da Fiocruz aqui de construção da sua institucionalidade, né, de avanço na sua institucionalidade, sempre passou pela articulação com a UNB. Né? Então, a gente tem uma construção aqui com o campus. Primeiro foi a própria decisão que foi tomada à época, né, de ter a Fiocruz aqui no campus da UNB, reconhecendo a UNB como uma universidade que está entre as 10 maiores do país, né, e reconhecendo a natureza de trabalho da UNB e da Fiocruz, né, de aproximação das agendas prioritárias da UNB e da Fiocruz, que giram em torno da educação e do reforço à ciência. Né? Então, essa parceria sempre foi muito profícua, e assim, ao longo dos últimos 10 anos, né, a gente vem cada vez mais estreitando, seja na formação, seja na oferta de serviços, né, seja na pesquisa, e agora, por exemplo, tenho posso fazer alguns registros aqui só do período da pandemia, agradecendo toda a participação aqui do Decanato de Extensão e do Decanato de Pesquisa e Inovação, né, a Maria Emília e o Gami,
aqui presentes, sempre com a gente, professora Maria Emília, professora Ogami e professora Márcia Abraão. Então, nós organizamos a plataforma de inteligência cooperativa para a atenção primária, onde nós acolhemos todos os nossos residentes e articulamos com os preceptores e com os preceptores, os tutores, os docentes, né, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e da UNB, né, exatamente para a gente poder fazer o georreferenciamento e mapear todas as atuações e acompanhar o desenvolvimento da atuação dos docentes, então, ou dos discentes, né, dos nossos residentes que estavam diretamente nas unidades de atenção primária. Então, esse é um exemplo muito importante para nós, né, e agora nós estamos também construindo parcerias com o Departamento de Psicologia, né, para identificarmos essas possibilidades de interlocução, de apoio no que se refere a não só a agenda da saúde mental, né, como a gente, assim, é uma agenda que a gente vem reforçando aqui na nossa unidade, de como é que a gente cuida dos nossos estudantes, cuida dos nossos docentes, então como é que a gente pode construir interlocuções nesse sentido também, né, então tem sido um exercício de muita aproximação, porque além das atividades de formação, como a que o senhor citou, né, do Núcleo de Inteligência do Futuro, de construir o curso de Inteligência do Futuro, nós também estamos fazendo aproximação para identificarmos boas práticas de gestão. Então, constituímos um grupo para identificar como é que a gente aproxima e constrói boas práticas nesse sentido. Então, a UNB, a aproximação com a UNB é sempre um grande aprendizado, né, e também temos colaborações nos nossos mestrados, né, por meio do intercâmbio dos nossos docentes, né, entre os nossos mestrados. Então, a gente tem feito esse caminho ao longo da história, né, então eu não estava aqui no momento e acompanhei, né, e venho buscando fortalecer aqui, enquanto diretora da unidade, esse caminho de aproximação com a UNB. O senhor também colocou aqui nessa pergunta a questão do sistema Fiocruz, né, a participação. Então, como eu falei, uma das vocações é a educação, mas a vocação também da Fiocruz Brasília é a articulação, suporte, articulação com as unidades regionais, para a gente reforçar o sistema Fiocruz, compartilhar práticas, né, e também o suporte estratégico à presidência, e construção de toda a articulação com o Congresso Nacional, né, e de modo a identificar em que pautas a Fiocruz pode, com que pautas a Fiocruz pode contribuir no Congresso Nacional, né, assim, reforçando, então, por exemplo, a questão tem um projeto muito bonito aqui, que a gente também conta com a participação da Secretaria de Educação e da UNB, que é o projeto Meninas e Mulheres na Ciência, né? Então, esse é um projeto que a gente vem dialogando com o Congresso Nacional sobre essa possibilidade, e a própria discussão, a Fiocruz participou ao longo de 2020 em várias agendas, né, sobre as discussões de vacina, e nós estivemos aqui também nesse suporte estratégico para acompanhar todos os nossos especialistas. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, professor Fabiano, mas eu gostaria de registrar um fato que considero muito importante e depois fazer a nossa última indagação, e o fato é que a cara amiga foi coorganizadora do livro Recomendações e Orientações em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19, e também coautora de 21 cartilhas nesse tema, né? Então, não vamos ter tempo de adentrar em detalhes, mas queria registrar essa contribuição da pesquisadora também, professora Fabiana, e da Fiocruz Brasília nessa pandemia que nos leva a nos unir a todos para vencê-la. Professor Fabiano, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura convocar os jovens
para a construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor. Poderia, nesse finalzinho, nesse último minuto do programa, dar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Obrigada, professor Isaac, pela sua pergunta, uma pergunta muito importante, e pelo seu registro. Anteriormente, antes de deixar aqui a minha mensagem, eu quero destacar que essa experiência da construção das cartilhas foi um verdadeiro exercício de ciência cidadã, onde nós tivemos uma rede colaborativa, solidária e voluntária, que se disponibilizou, né, ou seja, os pesquisadores se disponibilizaram a construir as cartilhas em função da necessidade de contribuirmos para a redução das questões de saúde mental tão emergentes no contexto da Covid, né? Então, foi um exercício muito, eu diria, muito bonito, assim, muito intenso, né, e necessário, porque a gente foi construindo em função daquilo que surgia como necessidade, né? Então, foi assim que elas foram construídas. Então, eu agradeço ao senhor pelo seu registro. E, finalizando, é sempre difícil não, desafiador falar para os jovens, né? Porque nós estamos sempre aprendendo com eles, e nesse mundo das tecnologias, eu digo sempre que eu, recentemente, eu vi uma palestra sobre, eu participei de uma mediação de mesa com o professor Félix Rigoli e o professor Fernando Ais, e eles falavam do conceito de subcidadão, quem não tem acesso, e eu dizia, gente, eu estou quase me considerando assim, então a gente acaba aprendendo. Minha filha, por exemplo, me ensina muito, né, com as tecnologias, então é sempre desafiador. Mas eu toco nesse ponto porque, para mim, o que eu posso hoje dizer aos jovens, eu me remeto a uma filosofia africana, que fala que é Ubuntu, né? E que diz: eu sou porque nós somos, né? Eu existo porque nós existimos juntos. E que a gente precisa reforçar, né? Eu vejo que cada vez mais a gente precisa reforçar princípios de solidariedade, de colaboração, para a construção desse mundo melhor, e reforçar a ideia, a importância dos direitos universais, né, e de cada vez mais a gente poder ir aqui, olhando para a área de saúde, né, o reforço ao direito universal à saúde, o reforço à educação, né, assim como elementos basilares para seguirmos juntos, né, e pensando sempre no bem público. E eu fiquei pensando no trecho de uma música dos Novos Baianos, e para terminar dando essa ideia de movimento ao jovem, né, assim, que diz assim: pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto, né, que a gente possa fazer com que o espaço da nossa sociedade seja esse espaço de troca, né, de vivência da diversidade e principalmente de construção coletiva, né, e de reconhecimento da necessidade do encontro de gerações, do encontro de gerações a todo tempo, né, a todo momento. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar: reconhecer a interdependência das nossas vidas, para que a gente construa uma sociedade mais equânime e mais justa. Bela mensagem, assino embaixo. Muito obrigado, professora Maria Fabiana Damasio Passos, por essa conversa muito importante e interessante. E agradeço imensamente e transmito um grande abraço a todos os nossos colegas e amigos da Fiocruz Brasil. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do Canal Supre. Eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos que estiveram com a gente, e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!